Parabéns. Meu querido Matheus, Rodrigo Barato tá arrebentando no Twitter, viu? Jogando duro lá. O meu querido Rádio Underline Bara, jogando duro. Meu querido Matheus, meu querido Ronexo, fiquem à vontade aí se vocês querem fazer alguma pergunta pra gente debater aqui. Fiquem à vontade aí, joga duro. Ô, Wendel. Ô, Wendel. Ah, tá, vai lá, Ronex. Pode ir. Não, só sobre a questão do Conte, eu não sabia desse detalhe que o Josa falou, né, que ele se machucava muito. Porque, de fato, o Benfica é uma equipe que sabe, o futebol português é talvez a melhor equipe da Europa, ou uma das melhores, o Porto, Benfica e algumas outras também, talvez são as melhores equipes do futebol europeu que sabe contratar jogadores sul-americanos, não só brasileiros. Você vai para o Campeonato Português, tem uma gama de jogadores, mas foi lá que o James Rodrigues se consolidou, o Hulk, vários jogadores saem daqui, passa por lá primeiro, o Falcão Garcia, e a gente pode citar aqui a noite toda, né? E depois que eles vão para Barcelona e outros lugares. E se o Benfica leva o Conte, de fato, essa qualidade que o Josa falou. Agora, uma coisa que eu não sabia dessa questão física, eu falei com ele, o Conte tem um problema. O Conte, ele tomou 2... O zagueiro não pode cair da forma que eu vi ele caindo, numa dividida, eu não me lembro qual foi o jogo, eu falei com ele, um zagueiro tem que pegar mais massa, não pode estar perdendo o ombro para um jogador desse porte físico. Então, eu não sabia desse fator da contusão, mas que ele precisa pegar massa para mim, para zagueiro, é uma das coisas que eu acho que ele precisa, porque a posição que ele joga, ele pode pegar alguns centroavantes meio forte. Eu acho que é um defeito dele. Agora, tecnicamente, ele de fato é um grande zagueiro. O único, assim, ponto negativo dele é a questão da massa, que eu acho pouco para quem joga na função que ele joga. Ele tem inteligência, viu? Ele tem uma capacidade, ele é um tipo de zagueiro que ele consegue fazer os outros próximos dele jogarem bem. Porque um jogador de futebol, ele está muito atento a detalhes dentro de campo do seu companheiro que a gente, às vezes, não pega, que o nosso olhar não pega. Entende? Então, eu estou falando, por exemplo, da forma como movimenta o corpo, a forma como se posiciona, entendeu? Esse tipo de coisa, de repente, é muito mais fácil para alguém que joga na equipe observar do que nós. E como isso no Conte é muito inteligente, né? Isso pode fazer com que jogadores ao seu lado melhorem. O Conte é um tipo de jogador que pode melhorar os jogadores que jogam na primeira linha com ele. Complementando já, depois eu volto para responder a pergunta. Isso foi muito observado com o Juninho. O Juninho, ele vinha em um péssimo momento no Bahia, ele estava na reserva, e aí o Luiz Otávio não pôde atuar nesses últimos jogos, né, por uma sequência de erros, teve a expulsão imatura na Copa do Nordeste, depois teve a lesão que ele teve, né, então, na verdade, teve a suspensão do jogo e depois a lesão. Então, o Juninho, ele ganhou essa sequência, e jogando ao lado do Conte, muito se falou, inclusive nós abrimos até um debate, quem merecia titularidade, se o Juninho, por conta dessas atuações regulares que ele vinha fazendo, ou o Luiz Otávio, depois dos erros que ele cometeu. E foi muito bom você falar, Josa, porque a gente pode observar justamente essa crescente. Eu gostaria de fazer até uma comparação do Lugano com o Fabão, que era um jogador que não tinha aquela classe toda e evoluiu muito tecnicamente ao lado do Lugano. O Lugano é um cara extremamente técnico, né? Todo mundo que conhece aí o futebol, não só brasileiro, mas sul-americano, que já acompanhava, via essas características no Lugano. E o Fabão, que era um jogador grosso, né? Era um jogador que não tinha um nível técnico muito apurado, ele ganhou uma certa técnica. Então, a gente vê sim essa evolução, e é bom até que o torcedor fique ligado, porque tem sim uma correlação de você estar treinando com jogadores com nível técnico maior, você acaba, querendo ou não, aprendendo ou vai dançando a música conforme o ritmo. E, Wendel, respondendo a sua pergunta, em relação ao Índio, eu também não sabia desses episódios na Colômbia, né? Eu acompanhei apenas por vídeo e, pelo que eu vi, me agradou muito, apesar dos curtos períodos passados pelos outros clubes sem ser o Nacional, né? Mas me agradou muito, eu vi que ele era um jogador diferenciado e, às vezes, é um novo ar que o jogador precisa e ele pode desabrochar, né? E o Conte eu vi também com bons olhos, porque não é qualquer jogador que vai para um clube de porte como o Benfica, né? É uma das potências da Europa, a gente não pode deixar de lado. O Benfica não tem esse perfil de trazer jogadores a ermo, né? Eles têm já
um olhar para aqui, para o mercado sul-americano, mas um olhar criterioso. Não é qualquer jogador. O jogador precisa se destacar muito. E em relação ao Oscar, o meu ponto é justamente esse. Precisa-se de paciência, o jogador precisa de adaptação. E tudo, são vários fatores que influenciam, inclusive a formação do time. Antes de você trazer o jogador, o São Lourenço ele jogava num time que era muito aproximado. O Bahia é um time espaçado. E cai no que o Josa falou. Você vê que o jogador ele é esforçado, ele vem fazer a recomposição. O Bahia é um time que joga mais espaçado, é um time não posicional. Né? Ele jogava com um time não posicional também, só que com as linhas ali, com a segunda linha de meio, muito próxima. Então fazia muito 1-2, fazia aquela muita inversão ali, aquela infiltração, ao invés do centroavante, ele estava frequentando muito aquela área, ele atuava um pouquinho mais aberto, mas ali tinha um lateral para dar apoio. Já no Bahia, a gente tem o Matheus Bahia que está em um processo aí, né? Ele está progredindo, só que, na minha opinião, ainda não é o ideal. A gente precisa de um lateral que avance justamente para deixar o jogador mais confortável. Então, para mim, esse sistema tático do Bahia atual não é o mais adequado para o Oscar. Não que ele não possa se adaptar, mas eu acho que é um dos fatores com que faz ele render um pouquinho menos ali. Observação, Wendel, por Fica à favor. vontade, Jota. Eu mandei para o Matheus agora uma imagem no WhatsApp, uma imagem que retratava muito a situação do não sei se ele pode colocar aí em tela, do índio no Nacional. Uma situação frequente que aconteceu várias vezes. De ter uma situação, por exemplo, que o técnico ele quase briga com um dos seus assistentes que preparara o Ramires, porque não aguentava mais ver o Ramires saindo daquele jeito em campo. Se for possível, ele vai colocar, e se não for, eu peço desculpas pela interrupção. Não, pode colocar aí, meu querido Matheus, pode mandar para mim, que eu já encaixo aqui no... Deixa eu colocar aqui. Já enviei para você e para o Ronex. Ótimo, daqui a pouquinho já coloco ele aqui. Excelente imagem, Josa. Daqui a pouco eu vou colocando ele aqui pra gente. Eu vou aproveitar aqui, Rodrigão. Boa. Meu caro Wendel, só um parêntese aqui, antes de entrar no assunto Independente Bahia, e me permita esse parêntese em razão dessa reflexão bastante pertinente de Josa, Matheus participou aí também, e quando eu trouxe aqueles elementos acerca das contratações do Bahia e da análise de mercado, os exemplos que vocês trouxeram aí basicamente que se encaixa, né? Ramires, aquele jogador, inclusive excelentes informações de Josa, mas Ramires, aquele jogador que valeu a aposta, um jogador começando a carreira, enfim. Conte, ao contrário, é um jogador valorizado, o Bahia não teria condições de pagar o que o Benfica pagou, evidentemente longe disso, mas estava numa situação de carreira que permitiu ao Bahia tentar essa investida no jogador e conseguiu. E Ruiz é aquele jogador que o Bahia justamente teve um pouco mais de agressividade no mercado. Então você vê como é futebol, né? Onde o Bahia foi mais agressivo é onde o retorno imediato não aconteceu ainda. Mas eu até já falei até outra live sobre isso, a regra é não ter um retorno imediato de jogadores estrangeiros, porque a adaptação ela é desafiadora, sem dúvida. Então, quando a gente pensa em futebol e pensa nessa prospecção de jogadores estrangeiros, você pensa até nessas empresas que se especializaram, né, Big Data, e faz todo um portfólio de atletas estrangeiros, e com dados, e com informações, enfim, são arquivos imensos, né, são milhares de jogadores que são prospectados e mantidos, né, isso, de certo modo, influencia, mas são duas coisas que eu queria até falar justamente na linha que o Jota falou. Primeiro é o seguinte, o campo, ele fala, efetivamente, o campo fala por si só, e é aquela voz que a gente precisa escutar para contratar um jogador. Todo jogador tem seu teto. É natural que todo jogador tenha seu teto. Fantástica essa imagem, né? Ela fala por si só, inclusive. Né? Impressionante. Não tem como eu parar aqui para não comentar sobre isso, né? É doloroso, né? Impressionante. Impactante. Agora, interessante até falar sobre isso, com a permissão de vocês. Evidentemente, a gente não felicita, né, um tipo de sofrimento como esse, mas que, ao mesmo tempo, pode ter servido para que Ramires tenha, né, formado essa carcaça enquanto atleta, que chegou aqui e assumiu a responsabilidade e passou a sua referência do time, entrou e vestiu a camisa. Todo jogador passa por um processo de formação, e com o Ramires não foi diferente, é um jogador muito jovem. Então, quando se fala sobre Conte, sobre Ramires e sobre Ruiz, existem essas perspectivas de pesquisa de mercado, e o campo fala, mas tem um detalhe que nenhuma dessas pesquisas pega, que é esse lado íntimo, esse lado da sensibilidade, esse lado do trato com o esporte que é de alto rendimento.
alto rendimento, né? Então isso para mim também faz toda a diferença, esses pormenores, né? Você vê Ramírez teve essa situação que foi um desafio para a carreira dele. Conte é um jogador relativamente rodado no exterior, não muito, mas já teve uma experiência no México, teve experiência também no Benfica, e Ruiz não, o Ruiz é a primeira saída dele, né, lá do futebol paraguaio, e isso impacta. Para além disto, eu algumas vezes já comentei no Twitter, né, me parece que Ruiz ainda não achou a posição dele, isso também influencia, são esses fatores internos também que acabam repercutindo no desempenho do jogador, e quando eu vejo o Ruiz em uma posição, para mim, que não é a dele, evidentemente isso prejudica o trabalho dele. E aí a gente vai entrar no jogo daqui a pouco. Independente de Bahia, e depois teve até o Guarabirá, mas quando o Ruiz jogou em uma posição menos posicional, ele mostrou um pouco mais de qualidade. Então eu defendo que ele não é um jogador que tem que fazer lado de campo no sentido de ser um jogador de arrasto, um jogador de enfrentamento individual, um jogador que tem aquela recomposição muito forte, porque a imposição física dele não é forte. O enfrentamento individual dele não é forte. Ele é um jogador de aproximação, ele é um jogador de triangulação, ele é um jogador de ultrapassagem, de 1-2, aquele lance ali de passe curto, enfim, o perfil dele é o que eu vejo, né? Então tá faltando um pouco aí, dado, eu acho que com o tempo ele vai identificar essa função